Um bom dia para você, para sua casa, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Em mais uma manhã nós estamos aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, dizer o quão bom, o quão maravilhoso é estarmos aqui. Quantos são aqueles que gostariam de estar aqui, mas não estão? E não estão mortos, não, e nem estão em busca disso. Muitos encontram-se presos, outros adoentados. E nós, saudáveis e aparentemente livres, podendo usufruir dessa liberdade. Mas muitas vezes, ao invés de usufruir da liberdade, reclamamos. Quantas vezes nós, sendo livres, reclamamos tanto? E aqueles que muitas vezes estão lá presos, estão agradecendo, porque ainda estão tendo uma oportunidade de estar aqui. Porque aqui é o lugar onde eu e você precisamos viver a verdade, o amor, demonstrando através dos nossos atos, através das nossas atitudes. Quem é o cabeça? Quem faz? Quem pode todas as coisas? Mas quem pode me conduzir se eu deixo? Isso é algo para a gente refletir. É algo para que a gente possa agradecer. Temos um grande professor e ele nos ensina tudo isso em um único livro. Ele chama Bíblia Sagrada. Todos os conhecimentos são bons. O Senhor Jesus, ele nos ensina a obter o conhecimento. Aí ele ressalta que devemos reter o que é bom e lançar o que não é. Para que eu saiba o que é bom, primeiro eu preciso aprender. Aprenda o que é bom com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Bom é Deus. Eu e você, nós não somos bons. Temos sim muitas atitudes bondosas. Isso quer dizer que nós estamos sim dando frutos, o fruto da bondade que vem do Espírito Santo. Isto é uma verdade. E nem todas as pessoas estão preparadas para ouvir essa verdade. Porque muitos se julgam tão bons, mas a Bíblia diz que não há. Jesus, ele ressalta para mim e para você. Quando ele chega ao jovem rico, ele diz: por que me chamas bom? Bom é Deus. Em outras palavras, eu não sou bom. Porque aqui estou em corpo humano. Não existe um ser humano bom. Porque a palavra bondade, ela não é maleável. Ela não é inconstante. A bondade, ela é inconstante. Porque a bondade é um fruto do Espírito. E um fruto você pode dar ou não. Entenda que nós somos os ramos. Quando estamos ligados à videira, nós vamos dar frutos. Esses frutos não são frutos comestíveis, são frutos de exemplos. Aquilo que eu faço, meus filhos irão fazer. Aquilo que eu vivo, meus filhos irão viver. E isso nem sempre é maldição hereditária, mas exemplo. Isso é fruto. E se é algo que vem de Deus, traz bondade. Mas se é algo que não é de Deus, não vai trazer bondade. E eu preciso ter essa consciência de saber
escolher entre dar bons frutos e maus frutos. E é sobre isso que a palavra de Deus vai nos aconselhar. Porque de todas as coisas, este livro sagrado, a Bíblia Sagrada, ela nos ensina. E a palavra que vai nos ensinar, que vem da parte de Deus nesta manhã, está em Efésios, no capítulo 4, no versículo 15. A palavra vai dizer assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Entenda que eu e você precisamos crescer. O corpo cresce, e é natural. Mas e a mente? E os pensamentos? E as emoções? O que nós estamos fazendo com tudo isso? Porque o crescimento é natural. É a lei humana. Não tem como negar. E nem como fugir dela. Pode ser cristão, pode ser não cristão, pode ser ateu, pode ser judeu, o que for. O ser humano, ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai desenvolver, ele vai reproduzir, ele vai envelhecer e ele vai morrer. É assim que funciona. Mas nesse processo, nós podemos crescer espiritualmente. Nós só crescemos espiritualmente tendo experiências com Deus e conhecendo a palavra. Quando eu entendo que eu não sou bom, que eu não sou boa, mas Deus é. E se eu estou nele e ele está em mim, eu vou dar frutos. Estes frutos não são comestíveis. Estes frutos são os meus exemplos. Aquilo que eu estou fazendo para que aqueles que estão ao meu redor vejam e queira fazer igual. Estes frutos, eles precisam ser os frutos de Deus. E os frutos de Deus, ele ensina para mim e para você que é amor, bondade, paz, longanimidade, esperança, fé, domínio próprio. Então eu preciso compreender que dentro de mim é um turbilhão de emoções, de sentimentos, de querer. E eu tenho o direito de escolher. Se eu vou querer que tudo isso tome conta de mim, ou se eu vou querer que tudo isso seja tomado conta por Deus. Neste momento eu uso o meu livre-arbítrio. Se eu quero viver tudo isso por conta própria, tudo bem. Deus não vai interferir. Ainda assim vai cuidar de você. Porque Ele sabe qual é o processo que você precisa viver e o tempo que isso vai levar. Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele lhe deu um processo, Ele lhe deu um tempo. Este tempo será cumprido. E é aqui na Terra. Porque aqui é a nossa escola de crescimento espiritual. É aqui que nós precisamos desenvolver os frutos do Espírito Santo. É aqui que eu e você precisamos ligar a Deus. E fazer com que essa ligação seja perpétua. Porque Deus ligado conosco sempre esteve. É por isso que hoje nós estamos aqui respirando. Por isso é que ele diz, antes, nós sempre estivemos ligados com Deus.
ou seja, o fôlego de vida, que Ele soprou nas minhas e nas suas narinas. É Deus, o tempo inteiro em mim. Ele está o tempo inteiro em mim. Mas eu estou o tempo inteiro nele? Porque se eu tiver, aí ele vai dizer, segundo a verdade em amor. Eu estou vivendo segundo a verdade e em amor? Isso é eu estar nele. Aí ele vai dizer o que vai acontecer quando ele está em mim e eu estou nele. Ele diz, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Por isso, a Bíblia nos ensina que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu seja simplesmente o servo de Deus, a serva de Deus. Entenda que quando Jesus, ele adentra naquela cena a qual as pessoas estão sacudindo o ramo e gritando Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Ali, eles estavam homenageando a Jesus. Ali havia um burrinho carregando Jesus. Aquele burrinho, ele precisou entender que toda aquela glória não era para ele. Que nós estamos aqui para levar a glória de Deus. Essa é a minha missão, essa é a sua. Dando exemplos, permanecendo na fé, no amor, na compreensão e em tudo mais que Deus nos ensina. Precisamos sim dizer a verdade ao mundo, mas precisamos fazer isso com muito amor. E Jesus, ele diz, aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração, porque não basta ser de palavras. A fé sem obra é morta. Assim como a obra sem fé também é morta. Precisamos unir a nossa fé às nossas obras. E isso trará exemplos. Exemplos que serão seguidos e, com toda certeza, seremos lembrados. Nós nos lembramos de Paulo, de Pedro, de Tiago e de todos aqueles que viveram pela fé. Mas a glória, ela é de Deus. Eles só levaram até nós. E nós precisamos dar continuidade, porque o processo de um termina e inicia de outro. E assim, nós precisamos ser gratos. É por isso que eu e você precisamos celebrar mais esse dia e dizer, Hosana nas alturas ao Deus Todo-Poderoso. Receba esta palavra e tome posse de tudo que Ele tem para a sua vida, em nome de Jesus. Ó soberano e amado Deus Pai, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração. Tu és maravilhoso. Deus, muito obrigada. Obrigada por mais esse dia, por mais esse ensinamento. Obrigada por nos ajudar, por nos conduzir, por fazer a Tua vontade se expandir na nossa vida. Pai, nós Te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém? Quero pedir para você para clicar no joinha desse vídeo. Se ele te ajudou de alguma forma, compartilhe ele com outras pessoas. Sempre que eu e você compartilhamos a palavra, nós estamos evangelizando. E evangelizar é algo muito bom.
Evangelizar é transmitir o conhecimento que nós estamos recebendo para nosso próximo. Isso é amor. Quando nós fazemos isso com amor, faz toda a diferença. Então, curta, compartilhe, vamos juntos. Assim, eu e você vamos crescer em graça e sabedoria na presença de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.